Você pode estar treinando peito há anos e ainda assim fazendo tudo errado. E o pior? Nem percebe. A maioria entra na academia com sangue nos olhos. Semana após semana, fazem o mesmo combo. Supino reto, voador, talvez umas flexões no final para fechar o treino. Saem pingando suor, peito ardendo, achando que agora vai. Mas passa um mês, depois 3, depois 6. E quando tiram a camisa? A mesma frustração. Peitoral reto, sem volume, sem forma, sem presença. Se isso te atingiu direto no estômago, relaxa. Você não está sozinho. Já vi isso se repetir inúmeras vezes. Homens disciplinados, consistentes, focados, mas que, mesmo assim, não conseguem esculpir um peitoral digno de respeito. Eles têm vontade, têm garra, têm rotina, mas falta resultado. E essa é a parte que mais machuca. Você aparece, você rala, mas o corpo não responde como deveria. O motivo? Simples. O treino de peito virou uma disputa de ego. Virou sobre empilhar anilhas, bater PR, fazer o que parece legal no Instagram, e não o que realmente constrói músculos. E o pior? A internet só alimenta isso com dicas genéricas de sempre. Banco reto, inclinado, crucifixo. Ctrl+C, Ctrl+V. Nada novo, nada estratégico, nada que realmente funcione. Poucos falam do que realmente gera impacto. Um peitoral com volume de verdade, estético e imponente, não nasce só de dia de peito, uma vez por semana. Ele nasce quando você entende como os peitorais funcionam de verdade. Quando você sabe trabalhar os ângulos certos, usar as ferramentas certas e extrair até a última gota de crescimento de cada repetição. Quando você acerta isso, seu físico inteiro muda. Ombros mais largos, cintura mais fina, camiseta começando a estufar. Você não só parece forte, você parece alguém que vive para isso. Mas para chegar nesse nível, você precisa romper esse ciclo. Precisa esquecer o que te ensinaram e reconstruir do zero. Porque, na real, quase todos os treinos de peito têm os mesmos 6 erros críticos. 6 padrões que travam seus ganhos, mesmo que você treine feito um monstro. Corrigir isso muda tudo. E aí vem a parte mais interessante. Depois que você conserta esses erros, abre caminho para uma nova fase. Um novo arsenal. 6 exercícios brutais, intensos, certeiros, que não são só eficientes, são transformadores. Nada de movimentos genéricos. Estamos falando de exercícios que fazem seu peito arder, esticar até o limite e contrair com tanta força que parece que vai explodir. Esse é o verdadeiro mapa para fazer seu peito crescer, de forma real, visível e permanente. Então, se você está cansado de bater na mesma tecla, se não aguenta mais ver um peito murcho no espelho e se está pronto para, de uma vez por todas, construir um peitoral que chama a atenção, enche a camisa e impõe respeito. Fica comigo até o fim, porque hoje a gente vai destruir os 6 maiores erros que te impedem de evoluir. E depois, eu vou te entregar os 6 exercícios mais potentes que você provavelmente nunca usou do jeito certo. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. Incline Dumbbell Press, o trono do peitoral superior. Esse aqui é o rei, o carro-chefe. A base sólida para esculpir um peitoral superior que salta mesmo com a camiseta mais larga. O supino inclinado com halteres não é só um exercício, é um ritual. E quando executado com perfeição, ele cria aquele escudo de guerra na parte de cima do peito que grita força sem você precisar dizer uma palavra. Mas tem um erro clássico que quase todo mundo comete. Fazem da forma errada desde o primeiro segundo. Ajustam o banco para cima demais, 40, 50 graus. E, de repente, estão fazendo um desenvolvimento de ombro disfarçado. Ou pior, usam barra. E aí, perdem a liberdade de movimento,
limitam o alongamento e cortam o potencial de contração no meio. Quer um peitoral superior de verdade? Você precisa de liberdade, precisa de controle, precisa dos halteres. Quer tirar o máximo? Então anota o passo a passo. Banco com inclinação de 30 graus. Não inventa. Esse é o ponto ideal, onde o peitoral trabalha firme e os ombros não roubam a cena. Halteres posicionados ao lado do peito, com as palmas voltadas para frente. Antes de subir, retrai as escápulas, como se fosse segurar um lápis entre elas. Isso trava o peito no lugar e impede que os ombros entrem no jogo. Na descida, não é só para baixo, é para baixo e para fora, mirando ali na linha da axila. E devagar. Quando alcançar o ponto mais baixo, nada de pressa. Sente o peso. E só então, com foco total, empurra os halteres para cima, ativando o peitoral com força. No topo, não tranca o movimento. Traz os halteres levemente para dentro, só o suficiente para aquele squeeze final. Esse microajuste no topo é o detalhe que separa o treino medíocre do treino de resultado. E é aí que o halter brilha. Ele deixa teu corpo se ajustar naturalmente. Você não fica preso num único caminho. Os cotovelos, os ombros, tudo se alinha de forma mais orgânica. Isso aumenta o alongamento, intensifica a contração e abre espaço para muito mais hipertrofia. Mas cuidado! O erro mora nos detalhes. Se arquear demais as costas, perde o foco. Se deixar os halteres se encontrarem com força, perde tensão. E se o objetivo for só levantar peso por levantar, esquece os ganhos. Esse exercício é sobre criar tensão máxima, do início ao fim. Cada centímetro da subida tem que vir do peito, não do impulso. E quando começar a arder, é aí que o jogo começa. Mantenha o controle. Faz cada repetição como se estivesse esculpindo o topo do seu peito com um cinzel. Porque é isso que você está fazendo. O supino inclinado com halteres não é só mais um movimento. É uma declaração, uma escolha, uma promessa de que você vai construir um peitoral que impõe respeito mesmo em silêncio. Mergulho com peso, o construtor brutal de volume peitoral. Se existe um exercício que separa quem só frequenta a academia de quem realmente treina pesado, é esse. Mergulho com carga extra. Mas não é qualquer execução. É o tipo certo de dips, com angulação, intenção e aquele controle milimétrico que esmaga o peitoral de verdade. Quando feito com técnica, esse movimento não só queima, ele constrói volume, densidade, profundidade. Só que a real é que a maioria faz isso aqui tudo errado. Muita gente joga os dips lá no final do treino de tríceps, faz meia dúzia de repetições, meia boca, e acha que tá mandando bem. Mas isso não é treino. É enrolação disfarçada de esforço. Mergulho com peso exige respeito, exige atenção. E quando você executa como um verdadeiro escultor de físico, o resultado aparece, e rápido. Visualiza essa cena. Você se aproxima das barras paralelas. Coloca um cinto com anilha pendurada. Nada absurdo, mas o suficiente para sair da zona de conforto. Pega firme nas barras, ajusta a pegada. E aí vem o detalhe que muda tudo. Inclina o tronco levemente para frente, uns 30 graus. Nada de postura reta. Você precisa mergulhar no movimento. Os cotovelos abrem um pouco, mais do que você faria num mergulho de tríceps. E a descida é lenta, como se você estivesse afundando em areia movediça. Cada centímetro aumenta a tensão. E lá embaixo, onde o peitoral estica de verdade, você segura. Sente a dor boa, a tensão certa. É ali que o crescimento começa. Na subida, não é só empurrar para cima, é projetar o peito para frente. Imaginar que está atravessando as barras. Quem sobe são os peitorais. Os tríceps ajudam, claro, mas eles são coadjuvantes.
O ator principal é o peito. E no topo? Você para antes de estender tudo, porque travar a articulação mata a tensão. E tensão é a moeda que compra o crescimento. Agora, segura essa. Dips bem feitos não são só eficientes, são impressionantes. Quem domina esse movimento com peso mostra no corpo que entende o jogo. Tem algo quase primitivo em se mover assim, com controle e força. E quando você acerta a execução, o resultado aparece no espelho. Rápido. Mas tem erro aqui também. E feio. Se você fica muito reto, vira treino de tríceps. Se não desce o suficiente, perde a amplitude. E o pior de tudo, se você quica no fundo e tranca o cotovelo no alto, vai acabar estourando o ombro. E ainda vai reclamar que não funciona. Não seja esse cara. Seja o que entende a diferença entre fazer e fazer certo. Pensa nos dips como um supino declinado com o peso do próprio corpo. Só que com mais liberdade, mais ativação muscular e mais conexão mente-músculo. Cada repetição é uma martelada esculpindo seu peitoral inferior, dando forma, criando o famoso degrau que separa o peitoral do abdômen. Quer aquele volume que desenha a parte de baixo do peito, traz separação real e dá o efeito de armadura? Então, mergulho com peso não é opcional, é obrigação. Pullover com halter. O segredo esquecido para ampliar o peitoral. Sinceramente, quando foi a última vez que você viu alguém fazendo pullover com halter na sua academia? Não vale influencer gravando conteúdo. Tô falando de alguém real, com foco, puxando o peso para trás da cabeça como se estivesse abrindo o tórax com as próprias mãos. Difícil, né? Isso porque a maioria acha que esse exercício é coisa do passado, que é ultrapassado, inútil ou até perigoso. Mas aqui vai a verdade. Esse movimento foi deixado de lado sem motivo, e isso é um baita erro, porque o pullover atinge seu peito de uma forma que nenhum supino, crucifixo ou crossover consegue. E o segredo não tá só no alongamento, tá na direção dele. Nos presses tradicionais, você empurra contra a gravidade, linha reta. É bom? Claro! Mas o corpo se acostuma. Já no pullover, o peso vem por trás e de cima. Ele puxa suas fibras peitorais em um ângulo totalmente diferente. Esse estiramento sob carga cria uma tensão mecânica absurda, principalmente na parte superior do peito e na conexão com os dorsais. Imagina a cena. Você deitado no banco reto, segurando um halter com as duas mãos acima do peito. Braços levemente flexionados. Inspira fundo e começa a baixar o peso para trás da cabeça, devagar. No começo é tranquilo, mas aí o alongamento pega. A caixa torácica se abre. O peitoral estica como um arco sendo puxado até o limite. É ali que mora o poder. Você segura, respira e volta com controle, não com os braços, com o peito. Puxa como se estivesse encolhendo as fibras do peitoral, trazendo o halter de volta com pura contração. Isso não é só levantar peso. É construir largura, profundidade, aquele visual tridimensional que todo mundo quer. Quer uma sacada para potencializar isso? Faz depois dos exercícios pesados. Quando o peitoral já está cheio de sangue e fadigado, o pullover vai parecer ainda mais intenso. Vai acessar regiões que você nem sabia que existiam. Você sai do treino com a sensação de que o tórax cresceu. De verdade. Mas não dá para errar. E dá para errar feio. Se você desce demais, rápido demais, ou deixa o tríceps assumir o controle, perde tudo. Pior, pode acabar lesionando o ombro e ainda sair falando que não funciona. Funciona sim, mas exige atenção, técnica e foco no músculo-alvo. Pensa nesse movimento como o sprint final de uma corrida. É a última pancada no peito que faz a diferença entre um treino bom e um treino transformador. Um set bem feito de pullover pode mudar como seu peito se sente pelo resto do dia.
E com o tempo, isso vira massa muscular, largura e definição. Quer um peitoral que impressiona de qualquer ângulo? Então, para de ignorar o pullover. Ele pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Crossover baixo no cabo. O disparador de volume no peitoral superior. Quer saber por que tantos caras passam anos treinando e ainda assim continuam com o peito reto, sem volume na parte de cima? Não é falta de esforço. É foco errado. A maioria simplesmente esquece de treinar o peitoral superior com precisão. Ou confia demais no supino inclinado, achando que ele vai resolver tudo sozinho. Spoiler, não resolve. Pelo menos não sem a ajuda desse aqui, o crossover com polia baixa. Esse é o movimento que ativa com força máxima a cabeça clavicular do peitoral. A parte de cima, aquela que dá o formato tridimensional para o seu peito. E o segredo está nos detalhes, principalmente no caminho do cabo. Vamos de passo a passo. Regule as polias bem baixas, próximo à linha do joelho. Pega as alças, dá um passo à frente e firma a postura. Peito para fora, abdômen travado, braços levemente dobrados. Agora, presta atenção. O movimento não é só para frente, é para cima. Você vai puxar os cabos numa trajetória diagonal, mirando ali na altura do queixo ou da boca. Essa angulação é o diferencial. Ela direciona toda a carga para o peitoral superior, ativando fibras que normalmente ficam dormindo. E não é só o braço que sobe, o peito acompanha. Pensa que você está puxando o peito em direção ao rosto. Esse foco mental muda tudo. A conexão mente-músculo fica absurda. Lá no topo, cruza levemente as mãos. Essa cruzada dá aquele squeeze final que ativa até a última fibra. Segura 2 segundos, queima. E na volta, desce devagar, sentindo o alongamento. A fase excêntrica é tão importante quanto o aperto. É ali que você constrói o formato. Não sabote essa parte. O que você vai sentir é diferente de tudo. É mais alto, mais pontual, mais específico. E é isso que faz funcionar. Não é sobre peso, é sobre tensão. Sobre colocar o esforço exato no lugar certo. E esse lugar é o que vai fazer sua camiseta começar a estufar na parte de cima. Mas fica esperto, porque tem muito erro aqui. Se inclinar demais para frente, vira exercício de costas. Se levantar os braços além da cabeça, joga a carga nos ombros. Se balançar o corpo ou puxar no impulso, você só está movendo o peso, não construindo músculo. Mantenha a base firme, o movimento limpo, a tensão constante e a mente presente em cada repetição. Cada puxada tem que parecer uma martelada no seu peitoral superior. Cirúrgico, preciso e destruidor. Esse é o exercício que faz os outros perguntarem: o que você está fazendo para o peito crescer desse jeito? Porque ele entrega aquele raro combo de massa e definição, coisa que a maioria dos movimentos falha em trazer. Crossover alto no cabo. A ferramenta de definição com tensão constante. Esse é o exercício que transforma um peito ok em um peitoral que realmente chama a atenção. E não é por ser pesado, nem por ser complexo. É porque isola, molda e força o músculo a contrair de forma intensa, do começo ao fim. O crossover com polia alta, quando bem executado, não é só para dar forma. Ele constrói volume visível na parte inferior do peito, com aquele contorno que destaca mesmo sem flexionar. Mas tem um problema. Quase ninguém faz isso certo. Geralmente os caras colocam peso demais, puxam os cabos de qualquer jeito, inclinam o corpo todo para frente e deixam ombro, braço e impulso tomarem conta da execução. Depois reclamam que não sentem o peito ou que não estão vendo definição. Claro que não. Tá tudo errado. A chave aqui é respeitar o movimento, fazer ele parecer mais difícil do que realmente é, só pelo controle e pela técnica. Quando você entra no aparelho, não está só montando uma posição de fly.
Está se preparando para esculpir cada detalhe do seu peitoral com precisão cirúrgica. Ajusta os cabos acima da cabeça. Dá um passo à frente com um dos pés para estabilizar. Braços ligeiramente dobrados. Peito estufado. Ombros para trás e para baixo, nunca enrolados. Agora puxa os cabos num arco amplo, para baixo, como se estivesse abraçando uma árvore enorme. Mas aqui vai o truque. As mãos não param no meio. Elas cruzam, abaixo da linha do quadril. É nessa cruzada que o peito grita, onde a contração atinge o ápice, e é ali que a hipertrofia se constrói. Você segura por 2 segundos, sente. Depois volta lentamente. Nada de deixar os cabos puxarem seus braços para trás. Você resiste. A fase negativa precisa durar 2, 3 segundos. Cada repetição vira um teste de paciência e concentração. E tem mais. A cada repetição, alterne qual mão cruza por cima. Direita sobre a esquerda. Depois, esquerda sobre a direita. Esse detalhe impede desequilíbrios e ativa os 2 lados com a mesma intensidade. Parece pequeno, mas faz uma baita diferença no resultado final. Feito com atenção, 3 séries disso vão incendiar seu peitoral. A parte de baixo e as bordas laterais vão pegar fogo. Aquele tipo de sensação que te faz olhar no espelho e ver o desenho do músculo aparecendo. A linha que divide o peito do abdômen começa a saltar. E você entende por que esse movimento é indispensável. Está em fase de definição? Esse exercício vira seu melhor aliado. Mantém o volume, esculpe o contorno e ainda dá aquela ilusão de tamanho, mesmo quando você está cortando gordura. Mas só funciona se você tratar com seriedade. Nada de pressa. Nada de ego. Aqui, o foco é qualidade de repetição, não quantidade de peso. É sobre como você faz, não quanto você carrega. Pensa nele como o bisturi de um escultor. Uma ferramenta fina, precisa, que trabalha os detalhes que separam um corpo comum de um físico que impressiona. Crucifixo na máquina. O estimulador de crescimento. Isolado. Para muita gente, o crucifixo na máquina é só um aquecimento ou um fechamento leve do treino. Um exercício de enfeite, para dar aquela sensação de pump antes de ir embora. Mas a real? Se você souber usar esse movimento com intenção, ele vira um dos estímulos mais potentes para fazer o peitoral crescer. Principalmente se o foco for alongar, contrair e colocar tensão onde mais importa. Vamos direto ao ponto. Você senta no equipamento, segura as alças, mas aí começam os erros. Banco ajustado alto demais? O movimento sai errado. Muito baixo? Os ombros pegam o trabalho. O certo é alinhar o assento de forma que seus braços fiquem paralelos ao chão, na altura exata do peito. Essa posição canaliza toda a força para o músculo certo. Cotovelos levemente flexionados, só o suficiente para proteger a articulação e manter a tensão no peitoral. Aí vem o movimento. Abre os braços até sentir aquele estiramento desconfortável, mas controlado. É ali, nesse ponto de tensão com o músculo alongado, que os tecidos se rompem. E são essas microlesões que voltam maiores, mais densas. A contração, então, vira o coração do exercício. Você junta os braços com calma, como se estivesse esmagando uma bola gigante entre os cotovelos. No final da repetição, dá aquela segurada estratégica. 2 segundos. Aperta de verdade. Depois, volta devagar, controlando cada centímetro. Nada de deixar a máquina te puxar de volta. Você manda na carga, não o contrário. É aí que muitos erram feio. Cotovelo travado, alongamento exagerado, pressa para terminar a série. Tudo isso tira o foco do peitoral e coloca estresse nas articulações. Pior ainda é quando o cara se inclina para frente e transforma o exercício num supino disfarçado. Se for para fazer assim, melhor nem sentar no aparelho. Mas quando você acerta? A diferença é gritante. A conexão mente-músculo fica absurda. Você sente a parte interna do peito queimando.
O centro do peitoral latejando e a pele quase estourando de tanto sangue. É aquele pump que te faz pensar: mano, meu peito tá crescendo agora. E não é só sensação. Estudos mostram que alongar o músculo sob tensão ativa vias de crescimento que os presses normais não alcançam. Isso significa mais estímulo, mais fibra recrutada e mais resultado visível. Então para de tratar o crucifixo na máquina como um acessório. Ele é uma ferramenta de precisão. O toque final que transforma volume em forma, que transforma tamanho em estética. Quer selar o treino com chave de ouro? Essa é sua arma. E aí está o caminho completo. 6 exercícios brutais, cirúrgicos e ignorados por quem ainda vive preso aos mesmos treinos reciclados de sempre. Agora você tem nas mãos um protocolo que não só estimula seu peitoral, ele transforma. Dá volume, define contorno, cria presença. Mas tudo isso só funciona se você sair do automático. Treinar peito não é sobre repetir o que todo mundo faz. É sobre entender o que realmente ativa seus músculos. É sobre mudar ângulos, intensificar a contração e fazer cada repetição contar. E agora que você viu o que realmente faz diferença, a escolha é sua. Você pode voltar para o treino genérico, para as mesmas séries de sempre. Ou pode aplicar o que aprendeu aqui e construir um peitoral que fala por você antes mesmo de abrir a boca. A diferença entre um peito plano e um peito poderoso está nesses detalhes, nos ajustes que ninguém ensina e, principalmente, na consistência de quem executa com intenção, dia após dia. Então me conta aí nos comentários. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser levar seu treino para outro nível de verdade, volta nesse vídeo sempre que precisar de um choque de realidade. Porque crescer de verdade exige mais do que esforço, exige estratégia.